Glória a Deus. Sei que os diáconos ainda estão recolhendo as ofertas, os dízimos. Quero agradecer a fidelidade dos irmãos nesse aspecto. Tem sido realmente muito bom ver a maturidade, a igreja ainda continuando com seus afazeres, suas responsabilidades. Que Deus abençoe vocês grandemente. Nós estamos numa série na nossa igreja nesse mês falando de crescendo em amor. Esse ano o tema é crescimento e nesse mês em específico nós estamos falando de crescendo em amor. É interessante esse tema porque esse é um mês onde nós iremos celebrar, junto com aqueles que têm familiares aqui ou amigos, o que nesse país é talvez até mais forte a tradição do que o próprio Natal, que é o Thanksgiving, o Dia de Ações de Graças. E muitas vezes esse dia é um dia que você tem que exercitar de verdade o amor, porque você tem que estar com aquelas pessoas que você muitas vezes não vê durante o ano, não tem aquela... A criança machucou. Então, nós precisamos de exercitar o amor, porque às vezes você vai estar com aquelas pessoas que você não se dá muito bem, aquele teu parente, aquele teu primo, aquele teu cunhado, quanto sabe o que eu estou falando, né? Oh Deus, de novo ter que ter ele na minha casa ou estar na casa dele. E é interessante a gente falar sobre crescer em amor, porque nós precisamos de estar sempre desenvolvendo o amor em nossas vidas. Semana passada o pastor Cis iniciou essa série falando que o primeiro amor, a base de todo amor é o amor de Deus, que nós precisamos de aprender a amar a Deus de forma correta. E ele diz que nós expressamos o nosso amor por Deus, nós demonstramos que amamos a Deus quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos na ordem certa, Deus em primeiro lugar, depois nós recebemos dando a melhor a Deus e recebendo as pessoas que Deus ama. Então ele disse assim, olha, se você diz que ama a Deus, você coloca Deus em primeiro lugar, demonstra o seu amor por Deus, dando a Ele tudo que você é, tudo que você tem, e amando e recebendo as pessoas que Deus ama. Não é uma outra forma de expressar amor por Deus a não ser esta forma. Não adianta dizer eu amo a Deus de boca para fora e não expressar isso de forma que Deus possa ver em nossas vidas. E foi uma tremenda mensagem, foi a base, foi o início de tudo isso que estaremos falando durante esse mês. O texto que estamos usando esse mês é Mateus capítulo 22, verso 34 a 40. Para quem não conhece essa história foi um daqueles acontecimentos onde Jesus é pressionado pelos líderes da lei, aqueles que estavam instruindo o povo na lei do Senhor, tentando pegar Jesus em alguma situação constrangedora, tentando deixar Jesus assim, sem saída, e assim poder acusá-lo e tirá-lo de cena. Esse era o propósito. Então eles estavam ali questionando Jesus a respeito de uma questão muito importante, que era sobre a lei. E o que eles queriam era que Jesus errasse ou falasse alguma coisa que não estivesse condizente com a lei, e assim poder então acusá-lo. Então um dos mestres das leis disse para Jesus o seguinte: mestre, referindo-se a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? Se você puder resuma a lei de Deus para mim. Temos que entender que quando ele falava da lei, ele estava se referindo à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele estava tentando dizer o seguinte: Jesus, ali tem muitas leis, e existiam 2 grupos religiosos que brigavam entre si, que eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus tinham não só a Torá, mas também a tradição deles, dos escribas, os líderes religiosos, com centenas de leis. E então na cabeça das pessoas ficava aquela confusão. Então, eu quero seguir a ordem de Deus, eu quero obedecer o mandamento de Deus, mas qual é o mandamento que eu devo seguir? Qual é a ordem que eu devo seguir? Então eles tentaram pegar Jesus dizendo assim: tem como resumir a lei? E quando sabem que Jesus é tremendo, pode dizer amém? Jesus é tremendo. Jesus sim, respondendo Jesus, diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo a tua mente. Esse aí foi o assunto da semana passada. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é o seguinte: você amará seu próximo como a si mesmo. E Jesus conclui, eu não tenho aí, você pode ler na sua Bíblia, olha, nisso se resume toda a lei e os profetas. Ou seja, se eu puder trazer para vocês um resumo da lei, é isso aí: amar a Deus com todo o seu ser e amar ao teu próximo como a ti mesmo.
É interessante que Jesus estabelece como a base da lei de Deus o amor. Deus colocando ali realmente assim um checkmate para aqueles que o questionaram. A resposta, a base, o fundamento da lei é o amor. Isso é interessante porque o apóstolo João fala sobre isso, que Deus é amor. É como se Jesus estivesse colocando o que mais tarde João coloca, que é, olha, a base da lei é Deus. Mas deixa eu te explicar algo. Deus é amor. Então a base da lei é Deus, o Deus de amor. E ele faz esse resumo da lei aí de uma forma muito profunda, embora a gente passe por cima, é muito fácil então amar a Deus e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então é simples de seguir essa regra. Bem, aparentemente é simples, mas existe ali algo que nos coloca aqui num checkmate também, numa questão de perguntarmos a nós mesmos se a gente está entendendo isso. Sim, eu entendi semana passada que amar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar, é demonstrando a Ele que eu amo, dando a Ele o meu melhor, dando a Ele tudo que eu tenho, é recebendo aqueles que Deus recebe, amando a eles. Mas a segunda parte da lei significa que eu tenho que amar o meu próximo. Quantos sabem que isso às vezes é difícil? Amar o seu próximo. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí. Tem que amar essa pessoa. Para alguns foi fácil, olhou para o cônjuge, né? Mas olha para o outro lado, tenta olhar para o outro lado. Nem conheço esse cara, nem conheço essa moça. Mas é interessante que Jesus coloca aí para nós que nós devemos amar essa pessoa como a nós mesmos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se ama? Você se ama? Sim ou não? Pense nisso. Nós vamos pensar sobre isso, se nós nos amamos da forma correta. Quando Jesus fala aos mestres da lei, só para a gente entender como Jesus tinha um conhecimento profundo das Escrituras, Jesus extraiu de dois lugares diferentes a resposta dele. Jesus extraiu de Deuteronômio capítulo 6, que é tido como o rema da lei, que é Deuteronômio 6,5, que eu tenho projetado para você, que diz: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Quando Jesus fala assim, a lei, ele não estava pensando como alguns pensariam que ele poderia responder nos 10 mandamentos, que é o clímax da lei. Não, Jesus foi lá em Deuteronômios, extraiu desse texto do capítulo 6, verso 5, e respondeu aos mestres da lei: olha, a primeira coisa da lei é amar a Deus. E ele estava citando Deuteronômios. E quando ele fala da segunda parte de amar o seu próximo, ele também, embora, e eu vou ilustrar isso muito bem, Êxodo 20, que é a lei, os 10 mandamentos, 5 leis estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus e 5 com o nosso próximo. Quantos já perceberam isso? Os 10 mandamentos, 5 estão diretamente ligados a Deus e 5 estão diretamente ligados ao nosso próximo. Então, quando Jesus resume a lei, sim, ele estava cobrindo os 10 mandamentos, sim, ele estava cobrindo toda a Torá, sim, ele estava cobrindo todos os profetas, e ele estava usando de uma forma muito, muito forte. Levítico capítulo 19, ele diz para nós o seguinte: você não deve se vingar ou guardar rancor contra qualquer um do seu povo. E olha a segunda parte, que é a parte que ele usa lá para responder os fariseus: mas amará o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Quando você entende de onde Jesus extraiu esta resposta, e quem conhecia da lei eram os mestres, sabia que ele estava se referindo para Levítico, sabia que o que Jesus estava tentando dizer para eles era muito mais profundo do que simplesmente, muitas vezes a gente acha que amar essa pessoa que está próxima de mim. Você vê que o contexto de Levítico fala de quê? Perdão. Porque muitas vezes para amar você tem que aprender também a perdoar. Eu não completei 25 anos de casado com a minha esposa, sendo que desses 25 anos nós não tivemos que nos perdoar muitas vezes. Perdão faz parte do amar ao próximo, não guardar rancor. Quantos aqui já guardaram rancor de alguém? Né? E você viu que não faz bem, né? Guardar rancor te faz um mal terrível. Então, quando você quer então se vingar, pior ainda. Quando a gente sabe o que significa isso, então amar o próximo é se livrar da vingança, se livrar do rancor, aprender a perdoar a pessoa e assim poder verdadeiramente amá-la. Mas Jesus não simplesmente diz amar ao seu próximo. Esse vai ser o assunto da semana que vem, que o pastor Nazareno vai estar trazendo para a gente. Mas ele falou assim, antes de amar o próximo, por isso que eu fiz a pergunta, se você se ama, você tem que saber se você se ama. Jesus não nos ordenou a amar a nós mesmos, preste atenção nisso.
Ele não diz que havia 3 mandamentos ali. Havia 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, amar a Deus e amar ao próximo. Mas e o amar a nós? E esse amar a nós mesmos? O que Jesus está dizendo com isso? Ele já está, queridos, inserido, implícito ali. Jesus, de certa forma, falou assim: olha, você vai amar o próximo como você já ama você mesmo. E aí é onde está a questão, que é o assunto que a gente precisa de falar hoje. Porque muitas vezes o amor que eu vou expressar para o meu próximo, pelo próximo, não está bom, porque o amor que eu tenho por mim está perturbado, está deturpado, está não tão claro. Por não se conhecer, por não saber quem você é, você muitas vezes não consegue expressar o amor que você tem que expressar ao outro. Então Jesus ali não estava dizendo que nós deveríamos se amar. Todo mundo já se ama, só que muitas vezes a gente se ama errado, ainda mais no mundo de hoje. As pessoas se amam, mas as pessoas não se amam da forma correta. É tão verdade que a gente se ama que a Bíblia já fala isso automaticamente. Efésios capítulo 5, verso 29, Paulo, quando diz a respeito do amor próprio, ele diz assim: pois ninguém jamais odiou a própria carne. Ou seja, alguém jamais se odiou? Não, antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olhe para vocês, ninguém veio, pelo menos eu espero que não acredito que você é tão bonito assim, direto do jeito que acordou para a igreja. Você antes parou e deu um tapa, não foi isso? Você deu aquele trato. Porque você se ama, você não sou louco de aparecer na versão original, né? Tem que ter esse filtro, tem que mostrar. Por quê? Porque eu gosto de mim, eu não quero simplesmente me expor ali, né, como eu sou de verdade, porque ali é a verdade, né? Ali é o fato consumado. Mas porque todo mundo se ama, todo mundo se cuida, como diz ali, cuida da própria carne, cuida de você. O problema é que as pessoas às vezes estão amando equivocado o seu próximo, porque a forma de se amar está errada, está deturpada, está coberta, sabe, com coisas que nós muitas vezes precisamos de remover a fim de que possamos amar a gente como a gente é. Eu coloquei da seguinte forma: por que as pessoas estão assim, com amor próprio distorcido? Por que as pessoas de hoje em dia, você acha até que elas se amam, mas quando você olha no fundo, elas não se amam? Porque está distorcido o amor próprio. As pessoas às vezes acham que se amar é dar tudo que eu quero, tudo que eu preciso, é me mimar, usando esse termo. Eu me amo, eu preciso ser feliz. Quantos já usaram essa expressão? O que importa é ser feliz. Eu preciso de dar tudo o que eu quero, a vida é só uma. Eu só tenho essa vida para ser feliz. E as pessoas então acham que se amar é dar a ela tudo o que ela quer, tudo que muitas vezes a carne precisa, mas essa é uma forma equivocada, distorcida de se amar. E por que as pessoas estão se amando de forma distorcida? Porque de uma questão muito interessante, Tiago fala sobre isso. O que está causando as discussões e a luta entre vocês não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Nós estamos numa versão nossa deturpada, que é por causa do pecado. O pecado nos danificou. Pode uma criancinha, por mais linda que seja, pequenininha, você observar ela com poucos anos, ela começa a desenvolver. Hoje nós apresentamos o Noah, lindinho, maravilhoso, mas com o tempo ele vai crescendo, e o Noah vai expressar, assim como toda criança, a sua natureza corrompida. Pode ter certeza, os papais dos Noah vão ter certeza, vamos se lembrar desse dia. Você nunca vai precisar de ensinar o Noah a falar a verdade, a mentira, só a verdade. Quantos sabem que são pais, sabem o que eu estou falando? Seus filhos naturalmente vão mentir. Você não ensinou aquilo, falou assim: meu Deus, com quem que ele aprendeu isso? Eu tenho 2 filhas, uma de 11 e uma de 8, e de vez em quando eu olho para elas e falo assim: isso não aprendeu comigo. Isso é por causa da natureza do pecado dentro delas, são esses maus desejos, e que a gente precisa então ir sendo trabalhado com o tempo. Então, as pessoas estão se amando de forma equivocada porque existe o pecado dentro dela. Então a pergunta que a gente tem que fazer hoje, claro, é como se amar, né, a si mesmo de forma correta. Já que é uma ordem, já que Jesus colocou lá como uma das principais coisas de fazer, que é amar a Deus e amar o meu próximo como a mim mesmo, então antes de amar o próximo eu tenho que aprender a me amar de forma correta. Eu tenho que saber de fato como me amar, e não muitas vezes como o mundo tenta introduzir na minha vida, a forma equivocada de me amar.
Tem algumas anotações para você. No processo de me amar, tenho que ser capaz de ver. Diga comigo, ver. Diga comigo, ver como alguém que vale a pena ser amado. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muitos de vocês aqui hoje, que estão com a... Sabe, como eu uso óculos, e eu sou freak clean do meu glasses. Eu gosto minhas lentes bem limpas, porque qualquer embaçado me perturba. Eu não consigo ver claramente. Ainda mais de perto, de longe eu ainda consigo, mas de perto eu não vejo nada. Então, quando eu coloco meus óculos, ele tem que estar limpo. Eu tenho que aprender, eu tenho que ver como realmente é. E muitas vezes existe algo que desturpa a sua visão de quem você é. E por isso, às vezes, você não se valoriza como você deveria se valorizar. Então, Corinthians, mas fica aí mais difícil me amar quando minha percepção de quem eu sou não é clara e tudo que posso ver é uma imagem borrada, distorcida e indigna de mim mesmo. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quantos creem que nós servimos a um Deus perfeito? Amém? Então você é um ser perfeito. Deus te criou a imagem dele. Então o que muitas vezes está acontecendo na nossa mente é um equívoco, é uma imagem distorcida, borrada, indigna de quem você é. Então você precisa ter o quê? Clareza. Continuando, aqui está o problema. A maioria de nós se olha através de um espelho distorcido. O que está distorcido porque acreditamos nas mentiras que Satanás nos diz sobre quem somos. Mentiras. O que a gente vai fazer aqui hoje é um exercício de remover essas mentiras. É um trabalho que a gente vai mostrar, talvez é algo que você está cansado de saber, mas muitas vezes não está aplicando na sua vida. E assim como as lentes de um óculos, uma sujeira de um espelho pode atrapalhar o que de fato é, você está talvez tendo uma imagem equivocada de si mesmo. Então o que precisamos fazer? Primeiro, você precisa saber quem é. Diga comigo, saber quem sou. A primeira mentira que o diabo tenta colocar na sua mente é tentar tirar de você quem você de fato é. Eu acho lindo isso, que uma das primeiras coisas que Deus fez quando Jesus veio a esse mundo, como homem, Jesus era Deus, mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, veio e habitou entre nós. A primeira coisa que Deus fez publicamente perante todas as pessoas foi afirmar a identidade de Jesus. E eu tenho um texto para vocês para provar isso. Mateus 3,17. No aparecimento público, no batismo de Jesus, diz que uma voz do alto disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A primeira mentira, então, que precisa ser removida, que fala da sua identidade, de quem você é criado por Deus, você é filho de Deus. E muitas vezes essa mentira, por que as pessoas fazem o que fazem com elas e com o seu corpo, com a sua vida? Muitas vezes você vai falar, essa pessoa está se destruindo, porque ainda não foi revelado para ela quem ela é. Por que você parou de fazer o que você fazia, quando você não sabia quem era? Porque agora você sabe quem você é. Sabe, queridos, uma vez que a revelação do Senhor veio sobre a sua vida, a minha vida, não tem como mais viver como a gente era. E às vezes eu vejo pessoas com ainda imagens, é como se o espelho está sujo, ela não está conseguindo se ver quem de fato ela é, que ela é filha de Deus, que você é filho de Deus. João 1,12 diz para nós a mesma coisa. Os que receberam, ao que creram em seu nome, falando de Jesus, deu-lhes direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Jesus é o Filho amado de Deus, e você que recebeu a Jesus, deu-lhe o direito de também ser chamado Filho de Deus. Efésios 2,19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A primeira mentira que precisava então ser removida, que precisa ser removida de uma vez por todas da sua mente, é quem você é de fato. Você é filho de Deus. Você que já aceitou Jesus, você é filho de Deus, filho amado de Deus. E sabe, queridos, o amor de Deus não muda dependendo daquilo que você faz ou deixou de fazer. Eu tenho 2 filhas e eu as amo incondicionalmente, amo, e Deus ama a gente muito mais do que eu amo as minhas filhas, que você ama as suas filhas. Sabe, não é pelo que ela, se minha filha fizer algo, sim, me alegra, mas se ela deixar de fazer, eu não deixo de amá-la. Porque o amor de um pai, o amor de uma mãe é incondicional.
Por isso que a gente usa essa expressão, olha, amor de mãe. O amor de mãe não tem igual, porque mãe não deixa de amar um filho só porque ele, fez algo que deixou triste essa mãe. E o amor de Deus é muito maior. Gálatas 3:26 eu também tenho projetado para vocês. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos pregar na igreja agora? Quantos querem dizer assim? Vamos pregar? Vamos? Vira para alguém que está do teu lado, assim, com autoridade, fala assim, você já é de Cristo? Amém? Você já é de Cristo? E se você é de Cristo, você então, mediante a fé, um filho de Deus. Se você entregou seu coração para Jesus um dia, mesmo com as suas imperfeições, Deus te amou e te aceitou como um filho. Você é um filho amado. Deus não olhou do céu e falou assim, não, deixa eu ver se ele é bonzinho, se ele... A Bíblia diz que Deus nos amou, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ainda quando estávamos em nossos pecados, Ele nos amou. Então a primeira coisa que você precisa de remover é a mentira de que você, quem você é, da sua identidade, que você é simplesmente uma pessoa nesse universo, que você veio para esse mundo para nascer, comer, aproveitar e morrer. Não, você veio nesse mundo como Jesus para glorificar quem Deus é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e você está nesse mundo para refletir quem Deus é. Você é um filho amado. Essa é a primeira mentira que precisa ser removida, que você não é ninguém. Segunda, você precisa de remover a mentira de que você não é aceito por Deus. Você tem que se aceitar como você é. E aí é uma das fases desse remover da distorção da sua imagem que muita gente tem dificuldade. Porque ela diz, sim, Deus até ama todo mundo, mas sabe, tem tanta coisa na minha vida que eu preciso de tirar, que eu preciso de remover. Deus não vai me aceitar assim. É onde eu tenho muita dificuldade de mostrar para algumas pessoas que não, você está errado. Deus te aceita. Não, Ele não quer que você permaneça assim, mas Ele te aceita assim. Essa é a grande diferença. Deus não está feliz de te ver preso a esse vício, mas Ele te aceita ainda preso nesse vício. Não, Ele não está feliz de você ainda com esses hábitos, mas Ele te aceita apesar desses hábitos. Deus te conhece, Deus te aceitou como você exatamente é. Deus entrou aí, sabe, imaginando em uma sala, olhou para todo mundo e falou assim, não, eu quero você. Quando eu penso nisso, queridos, eu penso no privilégio que temos de sermos chamados filhos de Deus. Tanta gente nesse mundo, Deus foi olhar logo para mim, para você e dizer, olha, eu quero você como meu filho. Às vezes as pessoas pensam que se tornar um filho de Deus, um cristão, um evangélico, um crente, é perca de tempo, é jogar a vida fora. Pelo contrário, eu olho para mim e falo, meu Deus, como eu sou privilegiado do Senhor ter me aceitado e me trazido para a tua família, para a tua presença, e o Senhor me ter aí perto de ti. Efésios capítulo 2, verso 1, falando a respeito de como nós éramos, e muitas vezes até agimos, estávamos mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas olha aí, o verso 4 e 5. Não para simplesmente, você estava morto. Morto é separado, morte na Bíblia é distante de Deus. Mas o verso 4 e 5, diga comigo, todavia, ou seja, olha, mas não para por aí. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Sabe, irmão, pense você, onde quer que você estava antes de conhecer Jesus, lá naquele lugar, fazendo aquelas coisas, o amor de Deus te achou. E Deus te aceitou daquele jeito. Ele não esperou você vir para a igreja. Ele não esperou você estar aqui hoje. Ele não esperou você simplesmente, agora eu vou ser batizado. Não, Ele te amou e te aceitou como você era. E como você é. Sabe, o bonito do amor é isso, é aceitar o outro como é. Quando uma pessoa diz que ama a outra, mas quer mudar ela, ela de fato não ama. Porque quando você ama, você aceita o outro como ele é. E preste atenção nessa dimensão que estamos falando. Temos que amar o próximo como amamos a nós mesmos. O primeiro passo é o quê? Saber quem eu sou e que Deus me ama, que eu sou filho de Deus. Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim, eu tenho que amar o próximo como um filho de Deus. Amém? Muda tudo. Segundo, eu tenho que amar o próximo, sabendo que Deus me aceitou e eu também tenho que aceitar Ele como Ele é. Sabe, o problema de muita gente está aqui. Por isso que o primeiro, o mandamento que é amar a Deus, e segundo, ao seu próximo como a si mesmo, vem junto. Porque se você não entender isso, você nunca vai amar o seu próximo como você deve amar.
Às vezes a gente quer amar as pessoas, mas a gente quer condicionar elas àquilo que a gente acha ser certo, aquilo que a gente acha ser o permitivo. A gente, não, eu não gosto de fulano, fulano fala alto demais. Não, eu não gosto de fulano, ele fala cuspindo. Não sabe o que eu estou falando? Eu não gosto de fulano, fulano tem bafo. Eu não gosto de fulano, fulano é baixo, fulano é alto, fulano é baixo, fulano é careca, fulano é gordo. Hey, hello! Você tem espelho? Você sabe quem você é? E Deus te amou assim como você é, do jeito que você é. E você deve amar ao próximo como a si mesmo, sabendo que Deus te amou assim, imperfeito, com todos os seus defeitos. Deus te ama, amém? E nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, sabendo como? Que Deus me aceitou como eu sou. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, para os que andam não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não é perfeição, é saber que eu fui aceito por Deus, como eu sou, com os meus defeitos, com as minhas falhas, com as minhas fraquezas. Deus me amou e Deus me aceitou como eu sou. E eu preciso de remover essa distorção de mim mesmo, tentar achar que eu preciso ser perfeito, achar que eu preciso melhorar, e sabe, para ser aceito por Deus, para ser amado por Deus. Não, Deus me ama como eu sou. Então, significa que uma vez que você sabe quem você é, uma vez que você se aceita como você é, vem o último passo. Você tem que viver como um tal. Você deve estar curioso, alguns já devem ter imaginado o que deve estar aqui, né? Eu tenho aqui um espelho. Um espelho. E a primeira imagem que se vê desse espelho é simplesmente uma capa que está em cima e que me impossibilita de ver de fato, de enxergar o que está por trás do espelho. É assim que muita gente às vezes está se vendo no mundo. Ela caminha no mundo, mas ela não sabe quem ela é. Ela caminha por esse mundo, mas ainda existe uma película que impede ela de ver que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ela ainda vive no estágio da criação. Eu sou criatura de Deus, mas ainda não sou filho de Deus. Mas um dia alguém fala para ela do amor de Jesus. E sabe, como Paulo, escamas saem dos seus olhos. E ela começa a ver um pouco melhor as coisas, sabe? Muda, ela, uau, algo brilhou. Lembra que quando Paulo viu Jesus a caminho de Damasco, um brilho ainda não permitia que Paulo enxergasse tudo claramente. Escamas ainda cegaram os seus olhos, ele ficou ali tentando ver, mas viram que algo mudou. Quando você ouve falar de Jesus, algo muda e você já começa a ter um brilho maior sobre a sua vida. E aí vem a segunda fase, que é você agora se perdoar, você se aceitar como é, você entender que sim, existem várias coisas na minha vida que pode não agradar a Deus, mas Deus me aceita como eu sou. E aí então você aprende a remover esse véu. Aí você, uau, eu já não sou mais aquela pessoa que precisa de carregar aquela culpa que eu carregava. Olha, eu fiz tanta coisa errada, mas sabe, Jesus lavou com seu sangue todo o meu pecado. E sabe uma coisa, eu agora começo a ver bem melhor do que eu via no início. Eu começo a perceber quem de fato eu sou. A minha imagem já não é tão distorcida. Mas sabe quando é que você chega nesse último estágio? Quando você passa a olhar para si e fala assim, olha, eu não fui criado para isso. Eu fui criado para refletir a glória de Deus. Eu vou viver como tal. E agora eu sei quem eu sou. Eu posso me amar. Eu posso olhar para mim e dizer assim, olha, não existe nada que está obstruindo a minha visão de quem eu sou. Eu sei para que eu nasci. Eu sei por que eu existo. Eu sei quem eu sou e eu posso me amar. Eu me aceito como tal. Você é agora você mesmo. Você não é aquela imagem inicial. Você não é aquela pessoa que você achava ser. Agora você sabe quem você é. Efésios 4, 1 fala com pessoas que tiveram isso removido. Vivam de maneira digna da vossa vocação. Vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa diz que Deus a ama, que Deus a recebeu, que Deus a perdoou, mas ainda ela vive uma vida que não condiz com o que ela está dizendo, aquele último véu ainda está sobre ela. Aquela última obstrução ainda está sobre ela. Ela ainda não conseguiu enxergar porque ela existe, porque ela está aqui. Algo ainda está obstruindo a visão dela.
Eu sei que há pessoas aqui hoje que você sabe que Deus te ama. Você sabe que Deus te aceita como você é, mas você ainda não está vivendo como tal. Quando você remove todas essas camadas, é isso que acontece com você. 2 Coríntios 3,18, todos nós que removemos esse véu, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Repita comigo, todos nós que removemos esse véu, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Quando eu vejo uma pessoa vivendo para Deus, eu falo assim, esse sabe quem é. Esse de fato se ama e esse de fato está podendo amar o seu próximo. Mas quando você não vive de fato para Deus, continuando o texto diz, e o Senhor que é Espírito, nos torna cada vez mais parecido com Ele, à medida que somos transformados em sua imagem gloriosa. Sabe como é bom quando você pode chegar diante do espelho e não ter mais vergonha de você? Saber que você foi perdoado, que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Saber que Deus te aceitou como você é. E você olha para o espelho e fala assim, eu sei que eu não sou o que eu devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que eu era antes. E você sai nesse mundo dizendo assim, olha, eu vou viver para a glória de Deus. E eu vou poder mostrar para todo mundo que Deus o ama, que Deus o aceita como Ele é. Quando eu saio por esse mundo, quando eu ando com as pessoas, irmãos, eu não tenho uma capa sobre mim. O que eu sou aqui em cima, eu sou aí embaixo. Porque eu vivo aquilo que eu sei quem eu sou, amado por Deus. Quem me conhece pode ser em qualquer lugar que eu estou, eu sou a mesma pessoa. Eu sou do mesmo jeito, porque eu já me encontrei. Eu sei quem eu sou. E eu sei que Deus me aceitou como eu sou. E eu vou viver para o mundo como eu sou. E quem gostar de mim ou não gostar de mim vai ter que lidar com isso sozinho, porque eu sou isso. Isso foi isso que Deus me fez. Lavado e remido pelo sangue de Jesus, perdoado por Ele. E quando você tem essa clareza de quem você é, você pode chegar para as pessoas que às vezes vão ter essa dificuldade de dizer assim, olha, Deus te aceita como você é. Então, conclusão dessa mensagem, eu vou te fazer a mesma pergunta. Você se ama? Você se ama? Você sabe quem você é? Sim, pastor, eu me amo. De fato, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Sim, eu sei quem eu sou. Você sabe que você foi aceito por Deus como você é? Sim? Quantos sabem já? Então eu quero te encorajar a viver como um filho amado de Deus. Eu quero te encorajar a viver como um filho amado de Deus. Não deixa nada borrar a sua imagem. Nada. Quando você errar e algo obstruir o reflexo da glória de Deus, limpe. Esses dias a minha filha, pequenininha, a mais velha, está com essa fase agora de pintar os espelhos de casa. Ela escreveu lá, Princess, whatever, tudo de batom. E me deu um trabalho para limpar. Eu fiquei um tempão limpando. Assim como eu gosto das minhas lentes limpas, eu gosto dos espelhos da minha casa bem limpos. Porque refletem a realidade. Às vezes algo está impedindo você de ver com clareza. E hoje nós vamos participar da ceia. Eu quero estar convidado que os diáconos tragam. E a Bíblia diz que a ceia é este momento de você não se abster dela por causa de erros na sua vida, mas de você limpar o erro. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado. Sabe o que significa? Pecados que você já cometeu, o que você está cometendo, o que ainda você vai cometer. Tudo que você precisa é limpar o espelho da sua imagem. Dizer sim, eu não devia estar mentindo mais porque eu sei que eu sou filho de Deus. E a mentira é algo do diabo. Eu sei que o pai da mentira é o diabo e eu não vou mentir mais. Mas eu estou sendo tentado por causa da minha natureza, que Tiago diz, que me leva a isso. Mas o não agora é muito mais forte. Eu vou dizer não, eu não vou mentir, eu vou limpar. E eu vou andar em verdade. Porque quando eu olhar nos olhos de alguém, eu vou dizer assim, sim, você pode, porque Deus está fazendo isso comigo. Estou refletindo a glória de Deus. Não é perfeição, é lutar diariamente, como Paulo disse ali no capítulo 7 de Romanos. A carne luta contra o espírito contra a carne. Uma luta diária de querer refletir a glória de Deus. Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E esse é um momento de reflexão para você que me assiste, para você que está aqui. O que está impedindo você de refletir quem você é? O que está impedindo de você se amar como é? Você já sabe quem você é.
Antes de participarmos da ceia, eu quero dar uma oportunidade para todos que estão presentes. Você talvez foi convidado por alguém para estar aqui hoje. E isso parece tão simples, que você fala, mas é necessário, pastor? Sim, a Bíblia diz que aqueles que confessarem a Ele diante dos homens, um dia Ele nos confessará diante do nosso Pai que está nos céus. Você talvez não entrou na fase ou no estágio de remover o primeiro véu, de que é ser aceito na família de Deus. Porque para ser aceito na família de Deus, você precisa de reconhecer primeiro que é um pecador, e que você não pode se salvar, e que o sangue de Jesus derramado na cruz foi para perdoar os seus pecados e para que você pudesse ser aceito por Deus como filho, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia diz claramente: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente confessa nosso pecado para Deus, em nome de Jesus, Ele nos perdoa. Eu quero te dar essa oportunidade. Se você nunca fez isso, eu não vou te chamar para vir aqui na frente. Talvez um dia, nessa igreja ou em outro lugar, você vai se batizar publicamente. Ali será a sua confissão pública. Pastor, mas eu já vou estar salvo antes do batismo? Sim. Porque o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo, porque ele confessou Jesus. Ele confessou Jesus. Ele diz: lembrai de mim quando entrar no teu reino. Ele creu que aquele homem que estava do lado dele era o Salvador do mundo, e ele foi salvo. E se você está aqui hoje dizendo: pastor, eu não tenho certeza, mas eu quero ter certeza hoje, que se eu morrer agora, se eu morrer hoje, eu vou estar perante Deus, e não pelos meus valores, não pelo que eu fiz, mas por causa do que Jesus fez por mim na cruz, eu quero ser recebido como filho de Deus. Se você está aqui, você crê nisso, levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu vejo a sua mão, querido, pode abaixar. Eu vejo a sua mão, querida, pode abaixar. Alguém mais? Eu vejo a sua mão, pode abaixar, querido. Olha, isso há poder. Eu vejo a sua mão aí do lado esquerdo. Olha, Deus está salvando vidas hoje. Sabe, queridos, não é simplesmente um momento mais do culto, é a eternidade em jogo. As vidas que estão sendo, sabe, tiradas do inferno agora é algo muito valioso. Valeu todo o esforço da semana. Sabe que essas vidas agora estão nas mãos de Jesus. Quando a sua mão foi levantada, quando você aí disse: olha, eu quero, eu aceito, o mundo espiritual olhou para você. E no mundo espiritual há uma marca. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi nos dado como um selo de garantia. Você pode não ver, mas você vai passar a sentir a presença dele, e entender que algumas coisas na sua vida que você fazia, agora você não vai conseguir, porque o Espírito Santo vai te mostrar. Ele é o selo. E no mundo espiritual, todas as forças malignas não podem mais te tocar, porque você é dele, você tem a marca do Cordeiro. E porque você tem a marca do Cordeiro, você vai começar a ser transformado à imagem dele. Isso é um processo, nós chamamos na teologia de santificação. A palavra, o Espírito, o corpo de Cristo, te ajudando a refletir quem você de fato é. Mas deixa eu orar por você agora. Eu pedi para toda a igreja orar comigo. Fala assim: Senhor Deus, nesse dia eu entrego meu coração para ti. Te peço perdão de todos os meus pecados. Peço que escreva o meu nome no livro da vida. E eu te peço, Jesus, me ajude a viver de uma maneira que glorifica ao meu Pai no céu. Obrigado por me mostrar hoje que eu sou um filho amado. Em nome de Jesus. Eu disse que o segundo véu é de ser aceito. Há pessoas aqui, e o Espírito Santo me mostrava, que você está tendo dificuldade em se aceitar. Você está lutando diariamente para sobreviver. Há uma luta dentro de você. Você não consegue se aceitar, se perdoar. Você tem se culpado. Mas hoje Deus te trouxe aqui para remover esse véu e dizer: Deus te aceita como você é, e Ele vai te ajudar. Não é você, é Ele que vai te ajudar. Eu quero orar por você agora. Onde quer que você, não precise levantar sua mão, não quero que ninguém te veja, mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você.
Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, tira toda a escama, todo o engano, toda obstrução, e que ele possa, ou ela possa agora, a partir desse momento, ver de fato que o Senhor aceita. Tira essa cobrança interior, tira esse peso, essa angústia, Senhor. Deus, eu sinto um coração aqui apertado, mas eu vejo as mãos do Senhor entrando ali, lavando, limpando esse coração, dizendo: eu te amei com o meu precioso sangue. Eu sei das suas lutas, da sua dificuldade, eu estou aqui. Você não está sozinho, meu querido. O Senhor, o teu Deus, está contigo. Ele te aceitou como você é, e Ele vai te ajudar, Ele vai te aprimorar, como nós lemos naquele texto. À medida que você caminha com Ele, você vai refletindo cada vez mais. O espelho está sendo limpo. Toda a igreja repita comigo: o espelho está sendo limpo. O espelho está sendo limpo. E bem pronto você vai começar a refletir quem você é. Foi um processo na minha vida, foi um processo de muitas pessoas. Não é do dia para a noite. O Senhor vai tirando toda a sujeira, nos mostrando: não se preocupe com isso, anda na minha presença. Anda na minha presença. E eu quero falar agora com a igreja, com você que já entendeu tudo isso, mas está tendo dificuldade de refletir aí fora que você é filho de Deus. Às vezes você tem até vergonha. Eu quero falar com os mais jovens na escola, talvez no trabalho, por medo de ser chacoteado, você não diz que você é cristão. Você não está se amando. Você está mais preocupado com a opinião alheia do que com você. Então, nesse momento, remove esse véu. Eu vou usar esse tempo por falta de um melhor. Assuma a sua identidade. Assuma quem você é. Quando você sair de fora, não tenha medo, não tenha vergonha de dizer que você é um cristão, e que você é luz, que você é sal, e que você está ali para fazer diferença. Quando alguém tiver dificuldade, diga: olha, eu vou orar por isso, e Deus vai mudar essa situação. Isso é se amar. Porque no dia que você viver como você é, você vai sim se amar. Eu oro por você agora, em nome de Jesus, por toda a igreja, que nós possamos refletir quem somos, sem medo, sem culpa, em nome de Jesus. Ao participarmos da ceia, faça um exame de si mesmo. Peça perdão pelos pecados que você precisa pedir. Limpa o vidro, limpa o espelho. Eu vou pedir que os diáconos nesse momento fiquem aqui onde está mesmo. Não precisa de distribuir, não. Eu queria que todos aqueles que vão participar conosco venham buscar nesse momento a ceia do Senhor, nesse altar. A gente já está terminando. Rapidinho, tenho 4 bandejas. Escolha uma delas, pegue, volte para o seu lugar e me aguarde até estarmos participando juntos.